Ô Zaidan, só para a gente arrematar esse primeiro bloco aqui, para falar do cenário internacional, notícia importante que veio no começo do dia, ao longo dos últimos dias, plano de Biden que teria sido aceito para um cessar-fogo. Agora a notícia, ontem acabou não dando tempo, da cúpula do governo de Netanyahu deixando o governo, e agora o Hamas dizendo que aceita a resolução de cessar-fogo do Conselho de Segurança da ONU, mais uma decisão do Conselho de Segurança da ONU. Isso teria sido dito por um funcionário do Hamas. Tem que peso para entrega mútua de reféns de lado a lado, hein, Zaidan? Bom, o plano tem 3 fases, né? E a libertação de reféns com uma troca por prisioneiros palestinos, né, detidos em Israel e por Israel, ela faz parte desse primeiro momento, dessa primeira fase, que seria acompanhada, essa troca de reféns por prisioneiros, seria acompanhada por um cessar-fogo absoluto. Na proposta está cessar-fogo absoluto, não é parcial, com duração de 6 semanas, 1 mês e meio. Retirada das forças de Israel das áreas densamente povoadas da faixa de Gaza. Na primeira fase. Porém, esse primeiro item, que é a libertação de reféns e a libertação de prisioneiros, ele pode transcender os 6 meses. E aí, o que propõe o governo dos Estados Unidos, que, aliás, diz que a proposta é de Israel. O Biden voltou a dizer que é uma proposta de Israel. E afirma que, caso a negociação para a troca dos reféns, aqueles que estão no poder do Hamas, por aqueles que estão detidos, presos em cárceres em Israel, se isso for além, a negociação passar as 6 semanas, o cessar-fogo deve continuar depois das 6 semanas, até que a troca seja realizada. Se perceber, claro, que a negociação avança. O segundo momento inclui libertação dos demais reféns, aí soldados, basicamente, soldados de Israel que estão detidos, e mais prisioneiros palestinos libertados. E a retirada, olha só, na segunda fase, a retirada total das tropas israelenses da faixa de Gaza. E a terceira fase prevê o início de uma grande reconstrução de Gaza. Só que Smotrich e companhia, esse pessoal já está avisando o Netanyahu. Se for assim, vamos sair. Se sairmos, você perde maioria no parlamento. Estará sujeito a um voto de desconfiança e ao fim de seu governo. E ficar no governo, continuar primeiro-ministro, é considerado pelo Netanyahu essencial porque ele tem processos. Ele tem problemas sérios no judiciário israelense, o qual ele atacou, inclusive, você se lembra, no ano passado, com um projeto que reduzia o poder e a amplitude da ação do judiciário israelense. E ele tem 3 processos que estão ali congelados, esperando ele sair do governo. Ele não quer sair do governo. E, claro, a promessa dele de que a guerra só acaba com o extermínio do Hamas, o que não ocorrerá. Ele pode inviabilizar uma ação do Hamas por tempos. O Hamas já está parcialmente acéfalo. Você tem células agindo, mas sem um comando central que consiga estabelecer estratégias e táticas para todas as células. Não há dúvida. Mas ele não acabou e, pelo contrário, você vai ter um ambiente em Gaza tremendamente propício para recrutamentos de jovens, até de crianças, adolescentes, que perderam tudo e não veem perspectiva de nada e estão mergulhados no ressentimento. Então, Ronald, resta saber se o Netanyahu vai dizer para o Smotrich e companhia: sigam vosso caminho, porque eu vou fechar o acordo, ou se ele vai dizer que não, que os termos não atendem às exigências e expectativas de Israel. Então, por enquanto, é um avanço, um anúncio de que as coisas podem ocorrer.
mas não aconteceu nada ainda, absolutamente nada que tenha mudado a situação em Gaza. Boa tarde, Ronaldo. Tarde, Manuel. Finalmente conseguimos trocar um boa tarde aqui.